Olá, amados e amadas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer a história de Jó de uma forma que você nunca ouviu falar. Quando o céu silencia, a fé fala. Jó era um homem de fé, sua vida era plena, seus bens numerosos, seus filhos uma bênção. Era respeitado na cidade e honrado por sua integridade. E conhecido por sua devoção inabalável a Deus. Aos olhos de todos, ele tinha tudo. E com razão, sua vida era um testemunho vivo de que vale a pena temer ao Senhor. Mas algo estava acontecendo no mundo espiritual e Jó não fazia ideia do que estava por vir. Um dia que parecia comum, Deus e Satanás travaram uma conversa. Deus, com orgulho, aponta para Jó: "Vistes o meu servo Jó, justo, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal?" E Satanás respondeu com um desafio cruel: "Ele só é fiel porque tem tudo. Tira tudo o que ele tem e verás se ele ainda te adora." Então Deus permite a prova, não por crueldade, não por castigo, mas por confiança. Ele sabia do que Jó era feito. Em poucos dias, a vida de Jó virou pó. Mensageiros chegaram, um após o outro, trazendo más notícias. Perdestes teus bois, teus camelos, teus servos, teus filhos. Todos eles morreram. E como se não bastasse, veio a doença. Jó se cobriu de feridas, do alto da cabeça à sola dos pés. Sentado no chão, em cinzas, ele rasga suas vestes, raspa a cabeça e diz: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas o golpe mais difícil talvez tenha sido a solidão. Sua esposa, tomada pela amargura, e o desafia: "Ainda conservas a tua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre." Seus amigos, ao invés de consolá-lo, lançavam julgamentos e diziam: "Confessa, Jó, há pecado aí. Deus não pune inocentes." Pois é, no lugar de consolo, Jó foi incompreendido, humilhado e julgado. Mas Jó sabia que algo além do visível estava acontecendo. Ele não entendia, mas se recusava a trair sua consciência espiritual. Dias se tornaram semanas. Silêncio, dor, céu fechado. Durante um bom tempo, Jó se justificava para os seus acusadores. Tentava explicar que sempre andou em justiça, que não entendia por que tanta luta, e muito menos porque Deus não falava com ele, ou lhe dava ao menos uma oportunidade de se defender, de provar que ele sempre agiu com bondade. E então, quando a alma já quase se calava, Deus falou. Mas ele não trouxe respostas lógicas e nem explicou perdas, mortes, feridas. Revelou apenas quem ele era e perguntou a Jó: "Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra?" E diante da grandeza do Criador, Jó se viu tão desprezível e se rendeu. "Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Foi aí que tudo mudou. Foi quando Jó deixou de lado o desejo de validação, de ter razão, de querer provar que estava certo, ou até mesmo de se vitimizar. Ele se calou diante da majestade perfeita de Deus e viu que nada do que ele fazia como boas obras seria capaz de fazê-lo tão bom quanto o próprio Criador. Então ele entendeu que Deus não tem obrigação de abençoar ninguém, mesmo que essa pessoa cumpra os seus mandamentos e seja justo na terra, pois aqueles que realmente são filhos fazem boas obras, não para receberem recompensas, mas por gratidão, e mesmo que estejam sofrendo, conseguem agir com misericórdia, ao invés de retribuir na mesma moeda. Deus iria castigar os amigos de Jó, mas Jó intercedeu por eles, liberou o perdão, e foi então que Deus restaurou a sua sorte. Deu-lhe o dobro de tudo que ele havia perdido, de tudo que aquilo que Satanás tocou, Deus restituiu. Novos filhos, os dias se alongaram, a vida, embora marcada pelas perdas, agora carregava algo ainda maior. A certeza de que Deus é bom, mesmo quando tudo parece contrário. A reflexão para essa história é que a história de Jó
não é sobre perdas, é sobre fé. Uma fé que não negocia adoração com circunstâncias. É sobre um homem que, no silêncio de Deus, ainda decidiu adorá-lo. Um homem que não se movia pelo sentimento, e sim pela convicção de que Deus é fiel, mesmo que não sejamos em alguns momentos. E no fim, ele descobriu que a verdadeira recompensa não era o que ele tinha, mas o Deus que o conhecia. Eu quero te convidar a refletir nessa história e em como podemos aplicá-la na nossa vida. No primeiro tópico, vamos entender que a gente precisa confiar mesmo sem entender. Jó, ele nunca soube do diálogo entre Deus e Satanás. Ele sofreu sem explicação. E quando a vida, nossa vida, parecer injusta, silenciosa ou confusa, quando a gente não entender o processo que a gente está vivendo, que a gente não exija respostas, mas confie no caráter de Deus. Deus é bom, mesmo quando não parece ser. O segundo tópico é: continue a ser fiel, mesmo nos dias difíceis, principalmente nos dias difíceis. É ali, na fornalha, que nós devemos adorar o Senhor, confiar de que Ele está cuidando e que no tempo certo a chave vai virar. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Então mantenha a sua adoração, mesmo na dor. Não baseie sua fé no que Deus faz, mas em quem Deus é. Não adoro a Deus porque Ele me dá coisas, mas porque Ele é digno. A terceira aplicação é: cuidado com os conselhos que te afastam de Deus. A esposa de Jó e seus amigos o empurraram para o desânimo. Filtre as vozes, nem todo mundo que te ama espiritualmente te orienta com sabedoria. Cerque-se de pessoas que te levam para mais perto de Deus, não de quem alimenta da sua dor. No quarto tópico, permita que o sofrimento transforme e não endureça o seu coração. Jó não apenas foi restaurado, ele foi transformado. Use a dor como uma ponte, não como uma prisão. Permita que Deus revele quem você é e quem Ele é no meio da crise. Deixe a dor purificar e não destruir. No quinto tópico, ore mesmo quando você não sente forças. A mudança na vida de Jó começou quando ele orou por quem o feriu. O poder da restauração começa quando você intercede, perdoa, liberta, mesmo sem ter recebido nada de volta. Não faça nada esperando receber das pessoas. Faça porque é o que você tem no seu coração. Dê às pessoas a mesma misericórdia que você recebeu de Deus. A bênção chega quando o coração já está limpo. Por isso, aprenda a perdoar e perdoar rápido, a não carregar as dores com você. Não permitir que a mágoa, o rancor, a amargura te prendam, mas seja livre em Cristo Jesus, entregando todas as maldades, tudo aquilo que fizeram contra você na mão dele. Ele vai fazer justiça por você. Você não precisa fazer nada, só confiar e descansar. E no sexto e último tópico, espere pela restauração. Ela virá. A dor de Jó teve fim. Deus o restaurou. A história ainda não acabou. Deus não desperdiça dor. A fidelidade dele é maior que qualquer deserto. Permaneça. O final será mais doce que o início. E quando você estiver vivendo a sua bênção, você não vai mais se lembrar da dor do processo. Amém? Está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza de que Deus está cuidando de você, do seu processo. E mesmo que você não ouça a voz dele, que você não tenha respostas, confie. Ele está guardando, ele está te protegendo, ele está te preparando para viver a melhor fase da sua vida. Ore comigo. Pai,
Nem sempre eu entendo os teus caminhos, nem sempre vejo sentido na dor, mas hoje eu te digo, mesmo sem respostas, eu confio. Como Jó, quero te adorar mesmo no pó. Eu quero guardar minha integridade, mesmo quando tudo ao meu redor desmorona. Quando o silêncio for longo, me dá graça de permanecer. Quando os conselhos forem justos, guarda meu coração da amargura. Livra os meus pés de se desviarem dos seus caminhos. Quando tudo faltar, que a tua presença seja suficiente, Senhor, purifica minha fé. Que ela não dependa das circunstâncias, mas que seja firmada em quem tu és, bom, justo, soberano, fiel. E no tempo certo, Pai, restaura o que foi perdido, cura o que ficou ferido e faz de mim alguém que te conhece, não apenas de ouvir, mas de te ver, de te experimentar, de confiar. Que minha vida, mesmo marcada por lutas, seja um testemunho de que vale a pena confiar no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro para que todas as pessoas que estão passando por desertos espirituais, que estão, Senhor meu Deus, sofrendo nos seus processos, sem entender o porquê ou para que estão passando por tudo isso, que elas possam confiar e serem renovadas nas suas forças, que o Senhor seja na vida delas e transforme, Pai, toda a dor em alegria, que o Senhor nos capacite para continuarmos sempre seguindo adiante e nos liberte de todo tipo de maldade e de opressão. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e descansamos em vós. Assim seja. Amém. E se você é novo por aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Que Ele possa te recompensar generosamente pela sua bondade. Beijo no coração e be free.